Oi, gente, tudo bom? Um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus, todos os seus atributos, eles se complementam. Geralmente nós ouvimos assim: Deus é bom, mas ele é justo. Não existe um mas nessa frase. Deus é bom porque ele é justo. E é sobre a justiça de Deus que eu gostaria de falar com vocês hoje. Para ilustrar esse atributo, eu gostaria de relembrar com vocês um episódio da vida do rei Davi, quando ele comete um pecado que é tão famoso e tão polêmico, quando ele comete adultério com Betseba. O fruto desse adultério, além de um assassinato, é também a morte do filho que Davi gerou em Betseba. Eles tiveram relações, Betseba engravidou e Deus manda o profeta Natan confrontar Davi sobre o pecado dele. E uma coisa interessante sobre essa história é que quando Natan vai falar com Davi, o Senhor fala que ele deu tudo para Davi, que o Senhor o livrou de Saul, que o Senhor o coroou como rei de Israel. E diz assim, olha, no versículo 8 do capítulo 12 de 2 Samuel: e se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado mais ainda. O amor e a benevolência do Senhor para com Davi era tamanho que, mesmo tendo abençoado de uma maneira tão grande, ele diz que se tudo isso não tivesse sido suficiente, ele teria dado mais a Davi. Porém, Davi tinha feito o que o Senhor reprovava. E uma das consequências desse pecado seria então a morte do bebê que Betseba esperava. A gravidez dela não vingou. E Davi, ele fica desesperado, ele reconhece que ele pecou contra o Senhor, ele se arrepende e ele começa a clamar e fazer um jejum para que Deus não matasse aquela criança. Diz assim, olha, no versículo 16 do capítulo 12. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Mesmo Davi tendo se arrependido, pedido perdão e implorado ao Senhor pela vida daquela criança, o Senhor executou a sua justiça sobre a vida de Davi. Às vezes eu tenho a impressão de que nós, como cristãos, não gostamos de falar das coisas e dos atributos de Deus que nos incomodam. Por exemplo, muitos de nós nos incomodamos ao ler o Antigo Testamento. E eu me coloco nisso. Eu não entendia o Antigo Testamento muito bem, mas me parecia um Deus castigador, um Deus mau. Mas quando você lê as Escrituras Sagradas por completo, não apenas um trecho isolado, não apenas um versículo fora de contexto, você tem dimensão do amor e da misericórdia de Deus. Ela é além daquilo que a nossa mente consegue, imaginar. Então, Deus, ele é justo. Aqui ele não está fazendo nada que Davi não tenha feito pior. Não foi culpa de Deus, foi culpa do pecado de Davi. Isso nada mais é do que a consequência do pecado dele. E Deus, ele não fez o que Davi pediu. Mas tem muitas lições nessa história. Aqui diz o seguinte, depois que a criança morreu. Então, aí os servos de Davi contam para ele a má notícia, e aí diz o seguinte no versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Me parece desproporcional um homem que chorou durante vários dias, que implorou, que não comeu, levantar depois da pior notícia que ele estava esperando, se trocar, se lavar, se perfumar e adorar o Senhor. Isso é de um temor a Deus imensurável. Eu não consigo me imaginar numa situação dessa. Eu gosto de acreditar que eu faria algo semelhante, mas esse temor que Davi teve pelo Senhor, ele entendeu a justiça de Deus. Um Deus que tinha sido tão benevolente com ele e ainda assim executou sua justiça. Logo depois desse episódio
do adultério dele com Betseba, Davi escreve o Salmo 51. E é um salmo bem conhecido, bem famoso, e que nos traz uma rica lição para as nossas vidas. Eu vou ler alguns versículos assim para vocês entenderem. Olha, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu grande amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas. Ele fala assim, olha, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Davi, ele reconheceu o pecado dele, ele reconheceu que quem fez o mal foi ele e que a justiça de Deus era justa. Ele diz assim no versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, estável, inabalável. No versículo 15 diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós podemos aprender com essa história de Davi lições preciosas. O primeiro deles é reconhecer quando pecamos, reconhecer o nosso pecado, não fazer pouco disso, é pedir perdão ao Senhor, confessar a Deus e a outras pessoas se necessário, para que esse pecado que nos persegue, ele possa ser tirado de nós. Davi também nos ensina a aceitar a consequência do nosso pecado quando ela vier. Ele diz aqui: eu fiz o que tu reprovas, justa é a tua sentença. Então, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, de acharmos ruim com Deus, que nós possamos entender que Deus, ele é bom e porque ele é bom, ele é justo. E por último, que nós possamos, assim como Davi, ter um coração quebrantado, um espírito quebrantado e um coração contrito. O Senhor jamais despreza. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus não foi todas as suas qualidades, muito pelo contrário, foi quando no seu momento de maior erro, maior pecado, ele reconheceu a justiça do Senhor, ele reconheceu a sua dependência ao Pai dele e teve um coração quebrantado e humilde, a ponto de reconhecer: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador desde que eu nasci, eu preciso de ti, eu sei que desejas a verdade, me ensina a tua sabedoria. E Deus, ele não ocultou o pecado de um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, justamente para nos ensinar que ser um homem segundo o coração de Deus não é ser uma pessoa sem erros, sem pecado e sem defeito, mas é ser alguém que reconhece a natureza falha, caída, e que diante de Deus tem um coração quebrantado, humilde e um espírito ensinável. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, e se ele tiver feito, por favor, deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que a bondade e o amor do Senhor possam te seguir onde quer que você vá. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!